Você já ouviu um uivo que fez seu sangue gelar? Eu ouvi, e não foi um uivo qualquer. Foi o som de algo que não deveria existir. Algo que invadiu minha fazenda, matou meus animais e deixou um rastro de sangue que nunca vou esquecer. Meu nome é Elias, sou morador de Cachoeirinhas, e o que vou contar aqui não é história de assombração de gente antiga. É real. Aconteceu comigo. Tudo começou numa noite de lua cheia, dessas que iluminam tudo como se fosse dia. Eu já estava acostumado com os sons da noite, os grilos, o vento nas árvores, o mugido distante do gado. Mas naquela noite, tudo estava silencioso demais. Um silêncio pesado, sufocante. Foi então que ouvi o primeiro barulho. Um estalo seco, como de um galho se partindo sob um peso enorme. Meu coração acelerou. Peguei a espingarda e saí com meu cachorro Bolero, um vira-lata valente que nunca se assustava fácil. Mas naquela noite, até ele estava estranho. Tremia, rosnava baixinho, o rabo entre as pernas. Fui seguindo os sons até o curral. O cheiro de sangue veio antes de eu enxergar qualquer coisa. Um cheiro forte, quente, enjoativo. A luz da lanterna revelou o estrago. Uma das minhas vacas estava caída, estraçalhada. O couro rasgado como se algo tivesse enfiado garras enormes nela. Não era ataque de onça. Eu já tinha visto o que uma onça faz, e aquilo ali era diferente. Era brutal. Como se a coisa tivesse matado por puro prazer. Foi então que ouvi o uivo. Meu Deus, aquele som, nunca vou esquecer. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, forte, longo, com um tom gutural, bestial. Meu sangue gelou. Olhei para o mato ao redor. Os pelos da minha nuca se arrepiaram antes mesmo de eu enxergar. Aquilo, olhos vermelhos, brilhando no escuro. Uma sombra enorme se movendo entre as árvores. A criatura saiu das sombras e meu coração quase parou. Era grande, muito grande. Peluda, com braços longos e musculosos, patas enormes e garras afiadas que refletiam o brilho da lua. O rosto não era de um lobo nem de um homem. Era algo no meio disso. Focinho longo, dentes enormes, babando como se tivesse acabado de se deliciar com a minha vaca. Eu congelei. E se Bolero não tivesse começado a latir desesperado, talvez eu tivesse morrido ali mesmo, paralisado pelo medo. A criatura avançou. Eu não pensei, só agi. Disparei contra ela. O tiro pegou. Eu ouvi o impacto, vi o bicho recuar com um grunhido raivoso, mas ele não caiu. Ao invés disso, me encarou com ainda mais ódio. Eu corri. Corri como nunca na minha vida, ouvindo aqueles passos pesados atrás de mim. O barulho das garras arrastando no chão. A respiração ofegante da fera cada vez mais próxima. Alcancei a porteira e entrei de um salto. Fechei atrás de mim, mas sabia que aquilo não ia segurar a coisa por muito tempo. Passei o resto da noite em claro, trancado em casa, segurando a espingarda com as mãos tremendo. Lá fora, de tempos em tempos, eu ainda ouvia o uivo e sabia que ele ainda estava lá. No dia seguinte, encontrei mais 3 animais mortos. O mesmo rastro de destruição, a mesma brutalidade. Não dava mais para ignorar. Eu chamei os outros fazendeiros da região, convoquei os peões, todo mundo armado. Ninguém falava de lobisomem, mas todos sabiam, no fundo, que aquilo não era normal. Preparamos um cerco, nos embrenhamos no mato, rastreamos a fera. Encontramos pegadas enormes no chão, profundas, indo direto para uma área fechada da mata, onde ninguém costumava ir. Quando a noite caiu, a lua cheia iluminou nosso grupo. Ficamos em silêncio, esperando. E então, o inferno começou. O uivo veio de perto, muito perto. E antes que tivéssemos tempo de reagir, ele atacou. Surgiu das sombras como um pesadelo vivo. Um dos peões atirou, mas a criatura era rápida, muito mais rápida do que qualquer coisa que já vi. Ela derrubou um dos homens, rasgou seu peito com um único golpe. O sangue jorrou e os gritos encheram a mata. Disparamos, todos ao mesmo tempo.
Alguns tiros acertaram. A fera grunhiu de dor, mas continuava de pé. Então, algo inesperado aconteceu. A criatura hesitou. Por um instante pareceu vulnerável. Seus olhos brilharam, não de fúria, mas de algo que parecia desespero, como se por dentro ainda houvesse algo humano. Mas foi só por um segundo. Depois, ela recuou, correu para dentro da mata e desapareceu na escuridão. Nunca mais a vi, mas os ataques pararam. E desde aquela noite, sempre que a lua cheia brilha no céu, eu fico atento. Porque sei que ele ainda está por aí, esperando, observando. Talvez um dia ele volte. E talvez da próxima vez a gente não tenha tanta sorte. Boa noite. Você já sentiu que estava sendo observado mesmo sem ver ninguém por perto? Já sentiu um arrepio subir pela espinha, um instinto primitivo te dizendo para correr? Pois eu senti. E naquela noite, a única coisa que me manteve vivo foi ter escutado esse instinto. Meu nome é Francismar, sou do interior de Minas Gerais, e o que vou contar aqui não é história de pescador, nem invenção de assombração. Aconteceu comigo, e eu juro, até hoje não consigo dormir direito quando lembro daquela noite. Tudo começou numa sexta-feira. No meu sítio, eu criava umas galinhas, uns porcos, nada grande, só para sustento. Estava acostumado com os sons da roça, o vento nas árvores, os bichos chamando, o latido dos cachorros ao longe. Mas naquela noite, tudo estava esquisito, silencioso demais, até os grilos tinham parado. Foi quando ouvi um barulho, algo pesado se movendo perto do galinheiro. Peguei minha lanterna e saí. O cheiro de sangue veio antes de eu ver qualquer coisa, um fedor forte, podre e enjoativo. A luz revelou o estrago. As tábuas do cercado estavam quebradas, e as galinhas, meu Deus, tudo estraçalhado. Não era ataque de raposa ou onça. Eu já tinha visto onça atacar antes, mas aquilo ali era diferente. Era brutal, como se a coisa tivesse matado por diversão. Meu cachorro, Ventania, rosnava baixinho, rabo entre as pernas. E foi aí que eu ouvi o primeiro uivo. Não era de lobo nem de cachorro. Era algo maior, mais profundo, como um trovão saindo das entranhas da noite. Meu sangue gelou. Olhei para a mata e vi olhos brilhando na escuridão, 2 pontos vermelhos fixos em mim. A luz da lua cheia iluminou uma sombra enorme que se movia entre as árvores. A criatura saiu das sombras e naquele instante eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Era grande, maior que qualquer homem, coberta de pelos escuros, com braços longos e musculosos. As patas tinham garras afiadas como navalhas, e o rosto, uma mistura bizarra entre homem e fera. Um focinho longo, dentes expostos, escorrendo baba. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. O bicho avançou. Ventania latiu e pulou na frente, mas foi arremessado com um golpe só. A criatura rosnou e naquele instante eu soube que era minha vez. Num reflexo, disparei contra ele. O tiro pegou, mas não adiantou. A coisa soltou um urro de dor, mas continuou de pé, ainda mais furiosa. Corri para o casebre, fechei a porta e cravei a tranca. Mas eu sabia que aquilo não ia segurar por muito tempo. Lá fora, a criatura arranhava as paredes, rondava a casa, como se estivesse me provocando. Me escondi atrás da mesa, segurando a espingarda com as mãos tremendo. O tempo parecia não passar. Eu podia ouvir sua respiração pesada do lado de fora, o barulho de suas garras arranhando a madeira. Então, silêncio. A lua foi coberta por uma nuvem e por alguns segundos tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, a criatura não estava mais lá. Só restavam os estragos e aquele cheiro horrível impregnado no ar. No dia seguinte, fui até a vila contar para o pessoal. Alguns riram, outros ficaram sérios, evitaram olhar nos meus olhos. Foi aí que um velho se aproximou e disse: "O que você viu sempre esteve por aqui. Você só teve o azar de cruzar o caminho dele." Eu não dormi mais no sítio desde aquele dia. Até hoje, quando escuto um uivo ao longe, meu coração dispara, porque eu sei que ele ainda está por aí, esperando, observando,
e torço para que nunca mais volte a me encontrar.